Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gaspar, e aí, como é que vocês estão? Espero que bem, tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui curiosidades sobre uma franquia que eu gosto bastante, que é Resident Evil. Resident Evil surgiu em 1996 e mudou para sempre a história dos jogos de terror, popularizando de vez o gênero Survival Horror, ou Horror. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o teu gostei no vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, me segue no Instagram, tá bom? Pra estar me apoiando, e deixa aí teu feedback, deixa teu comentário, o que você tá achando do canal, do vídeo, do Instagram, enfim. E vamos pro vídeo. Curiosidades sobre Resident Evil. E pra gente começar, vamos falar sobre o nome original da franquia, que pra quem não sabe é Biohazard, lá no Japão, que significa algo como perigo biológico e que se encaixa perfeitamente no jogo. E o título do jogo precisou ser alterado para o lançamento no ocidente por conta de direitos autorais, pois já existia uma banda com o nome Biohazard, além de um game da Sega de 1992 com o nome Biohazard Battle. Para a escolha de um novo nome, a Capcom promoveu um concurso interno entre os seus funcionários, e o nome Resident Evil foi o escolhido, e caiu como uma luva para o jogo, pois significa algo como o mal residente. E já que a gente está falando aqui do primeiro jogo, quando ele foi criado, não foi pensado para ser uma franquia. Na verdade, nem os criadores e a própria Capcom esperavam que o jogo fosse fazer tanto sucesso. Por isso que o final do primeiro Resident Evil é todo redondinho e fechadinho, sem espaço aí para uma sequência. O vilão morre, o local onde acontece o jogo explode, destruindo todas as evidências, e os protagonistas conseguem fugir com vida. Não que isso impeça uma sequência do jogo. O problema é que lá na frente, no Resident Evil Code Verônica, esse vilão que supostamente tinha morrido, volta. E a reação de todo mundo foi what the fuck? Tanto que eles lançaram um remake do primeiro jogo em 2002 e consertaram algumas incoerências na história. E não apenas isso, ele veio também para expandir a história da franquia e acabou substituindo o primeiro jogo de 1996. Originalmente, o primeiro Resident Evil seria uma sequência de outro jogo da Capcom, chamado Sweet Home, que saiu em 1989 apenas no Japão para o Nintendinho. E por sua vez, o jogo era baseado em um filme de terror japonês de mesmo nome. Vários elementos de Resident Evil foram tirados diretamente de Sweet Home, como a mansão, não é? O jogo também se passava numa mansão, o lance da exploração, resolução de puzzles, busca de itens e até as animações das portas abrindo nos loads de Resident Evil 1. Agora a gente vai para o segundo jogo. Resident Evil 2 poderia ter sido bem diferente da versão que conhecemos atualmente. Ele foi anunciado ainda em 1996, no mesmo ano de lançamento do primeiro jogo, e estava programado para ser lançado em 1997. Só que essa versão, hoje conhecida como Resident Evil 1.5 ou Resident Evil Prototype, né, que é o protótipo do jogo, foi descartada pela Capcom com mais ou menos 70%, 80% da sua finalização. Para você ter uma ideia, um mês antes do seu lançamento oficial. E os motivos é que o Shinji Mikami, um dos produtores do jogo, na verdade o criador da franquia, não estava nada satisfeito com os aspectos dessa versão do jogo. Segundo ele, os gráficos não estavam muito bons, não estavam satisfatórios, e nem o clima dos cenários. Ele disse também que apesar das ideias serem boas, elas não funcionavam bem em conjunto. Segundo ele, o roteiro também não estava muito cativante e tinha receio de que não despertasse interesse dos jogadores para uma futura sequência. Sobre os personagens, na versão cancelada a gente tinha o Leon, mas não teria Claire Redfield, que é a irmã do Chris, né, personagem do primeiro jogo. A personagem feminina seria Elsa Walker, uma apaixonada por motocicletas, e estava em Raccoon City em busca de companheiros que também gostassem de motos, né, tivessem essa mesma paixão para formar uma equipe. E a personagem não teria nenhuma relação com Chris Redfield. O jogo teria cenários e alguns inimigos que não fizeram parte da versão final do jogo. Resident Evil 3 é um dos jogos mais populares da série Resident Evil e trouxe um dos inimigos mais icônicos da franquia, que é o Nemesis. Ok, mas se eu te falar que na verdade esse jogo quase não existiu. Resident Evil 3 ele estava sendo feito já para a próxima geração de consoles, isso é, estava sendo programado para ser lançado para o Dreamcast. E o Resident Evil 3 seria o que conhecemos hoje como Resident Evil Code Verônica.
E paralelamente a esse Resident Evil 3, estava sendo produzido outro jogo da série que seria um spin-off para o PlayStation 1. O jogo se passaria em Raccoon City, trazia os mercenários como personagens jogáveis e se passaria horas antes dos eventos de Resident Evil 2. Mas devido a um contrato com a Sony e o grande sucesso que o segundo jogo foi na plataforma, a Capcom tinha que lançar mais um jogo numerado para o PlayStation 1. E eles tiveram que criar às pressas uma história para o game, aproveitando as ideias que eles tiveram aí para esse spin-off, para tudo se encaixar e poder fazer parte da franquia principal. Além disso, os fãs estavam enviando cartas para Capcom pedindo a volta da Jill Valentine, que era a protagonista do primeiro jogo. Então eles decidiram unir o útil ao agradável e incluíram a Jill no Resident Evil 3. E ainda bem, né? Porque o jogo foi um sucesso estrondoso de vendas, de público e até hoje um dos Resident Evil favorito de muitos fãs. E o melhor de tudo isso é que aquele jogo que estava sendo feito e iria ser o Resident Evil 3 foi lançado no ano seguinte com o nome Resident Evil Code Veronica. E ele é uma sequência direta do Resident Evil 2. Agora vamos falar dele, o Resident Evil 4, que é um jogo que dividiu os fãs da série. Eu fui um desses, né, que ficou meio desanimado quando joguei pela primeira vez. Isso porque o jogo trouxe uma proposta bem diferente dos jogos que tinham sido lançados até ali. Os elementos de survival horror, ou horror, foram substituídos por ação, muita ação, o que desagradou muitos fãs antigos, mas em contrapartida conquistou uma nova legião de fãs também. A real é que existe muita polêmica em relação ao desenvolvimento do jogo. De acordo com os produtores, o Resident Evil 4 originalmente seria no mesmo estilo do bom e velho Resident Evil que conhecemos. Inclusive, ele já estava em desenvolvimento há algum tempo. Só que a Capcom decidiu parar o projeto, cancelar, devido à baixa venda dos jogos anteriores, isso é, o Resident Evil Remake e o Resident Evil Zero. Segundo eles, esse tipo de jogo de terror não agradava mais os fãs, e isso justificaria as baixas vendas dos jogos anteriores. Então, para eles, esse tipo de jogo de terror não vendia mais, não agradava mais. E a partir daí, a Capcom deu uma missão aos produtores: façam um jogo diferente, bom e que venda. A partir daí, muitas ideias surgiram e muitas delas foram descartadas. Tanto é que, cara, foi tanta coisa que nasceu uma franquia nova a partir de ideias para um novo Resident Evil, né, para Resident Evil 4, que foi o Devil May Cry. Outra versão descartada saiu até vídeo de gameplay, mostrava o Leon enfrentando e fugindo de um fantasma, um negócio assim meio sobrenatural. Depois as pessoas até questionaram, tá muito diferente de Resident Evil, parece mais um Silent Hill, mas os produtores justificaram dizendo que o Leon estava tendo alucinações devido à infecção, né? Ele estava infectado na história. A câmera era bem parecida com o que a gente tinha visto no Resident Evil Code Veronica e o personagem tinha movimentação estilo tanque, como nos jogos clássicos. Essa versão chegou a sofrer alterações e recebeu a adição de zumbis, mas acabou não dando muito certo e foi tudo cancelado. No fim, Resident Evil 4 foi lançado, na versão final, a que conhecemos, exclusivamente para o GameCube, console da Nintendo, porque naquele tempo a Capcom tinha um contrato de exclusividade dos jogos numerados de Resident Evil, então esses jogos só poderiam ser lançados para os consoles da Nintendo. E para surpresa de muitos, ou não, as vendas do Resident Evil 4 no GameCube não foram tão expressivas e diferentes dos jogos anteriores. E a partir daí ia surgir uma nova polêmica, porque o Shinji Mikami, né, o criador do jogo, produtor, ele foi diretor de Resident Evil 4, ele tinha dito que cometeria o harakiri, algo assim, que seria tipo, ele cortaria a própria cabeça se o jogo fosse lançado para outros videogames, para outras plataformas. O que se não podia deixar de levar em consideração é que a franquia já tinha uma história com o PlayStation. Foi lá que Resident Evil reinou durante anos. E não demorou muito para Capcom quebrar esse contrato com a Nintendo e lançar o jogo pro PlayStation 2. E mano, após isso, o Mikami surpreendeu a todos e pediu demissão da Capcom. Se por um lado a Capcom perdeu o criador da franquia Resident Evil, por outro, a partir do lançamento de Resident Evil 4 no PlayStation 2, o jogo se tornou um sucesso absoluto e um dos jogos mais vendidos daquele ano. Eu pessoalmente não sei se valeu muito a pena, tá? Porque eu sinto muita falta do Mikami na franquia. Apesar da série estar se reerguendo, graças a Deus, a série passou por um momento turbulento, sem o seu criador por trás, né? E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu
tenha passado informações adicionais para vocês sobre a franquia, que vocês tenham novas informações, novos conhecimentos sobre a série. A franquia é gigantesca, tem muita informação, tem muita história. Em vídeos futuros eu posso estar trazendo aqui novas informações sobre a série. Quem sabe até um especial contando a história de Resident Evil, olha só. Não esquece de deixar teu apoio a mim, comentando aí no vídeo, enviando para os teus amigos aí nas redes sociais, se inscrevendo no canal se você não está inscrito, me seguindo no Instagram se você não está seguindo ainda, né? Se você não está me seguindo, porque eu tô aqui com a missão de sempre trazer conteúdo novo, fotos, vídeos e deixar um ambiente bem legal para quem é gamer, para quem tem essa paixão que eu tenho. Grande abraço, beijos e até o próximo vídeo. Valeu!